Você sabia que nem todos os atores antigos de Hollywood cheiravam bem? A maioria deles era tão fedorenta que até os colegas reclamavam, e alguns eram tão pouco higiênicos que nem mesmo a imprensa gostava de se aproximar. Aqui estão as 20 estrelas da Era Dourada que eram infamemente fedorentas. Clark Gable. Clark Gable, reverenciado como o galã por excelência de Hollywood, carregava consigo um segredo infame que manchava até mesmo seu charme lendário. Por trás da aparência polida e do visual charmoso, Gable sofria de uma infecção debilitante nas gengivas que o obrigou a usar dentaduras, uma necessidade que veio com um efeito colateral inesperado e repulsivo. Aqueles que dividiram a tela com ele mais tarde recordaram que as dentaduras provocavam uma halitose forte, que não era nada menos que excruciante. Sua co-estrela, a ilustre Vivien Leigh, detestava a ideia de compartilhar até mesmo um beijo rápido com ele no set. Ela frequentemente contava em tons baixos como o hálito de Gable, carregado com o cheiro inconfundível de suas dentaduras, transformava momentos de intimidade romântica em um verdadeiro desconforto. Colegas e membros da equipe, sempre cientes do odor não mencionado, foram rápidos em culpar as dentaduras por este problema persistente. Embora a persona de Gable na tela exalasse uma masculinidade robusta e um charme irresistível, fora da tela, sua halitose lançava uma sombra desfavorável. Fofocas circulavam entre os estúdios, com sussurros de que nenhum perfume caro ou maquiagem meticulosa poderia mascarar o problema. Em uma época em que cada detalhe da imagem de uma estrela era escrutinado, a luta de Gable contra o mau hálito tornou-se uma das anedotas mais duradouras e embaraçosas do glamour da velha Hollywood. Seu infortúnio serve como um lembrete claro de que mesmo as figuras mais icônicas não estão imunes às implacáveis realidades da higiene pessoal. Marlon Brando. Marlon Brando, o rebelde enigmático de Hollywood, era celebrado por suas atuações inovadoras e presença magnética na tela. Mas nos bastidores ele era notório por um segredo que poucos ousavam mencionar. À medida que sua carreira progredia, especialmente em seus últimos anos, o desdém de Brando pelas normas convencionais se estendeu muito além de sua técnica de atuação, chegando ao âmbito da higiene pessoal. Os colegas frequentemente sussurravam que o lendário ator tinha uma tendência a não tomar banho regularmente, adotando um estilo de vida desleixado que deixava uma impressão desagradável duradoura nas pessoas ao seu redor. Relatos dos sets de filmagem pintavam um quadro vívido de Brando chegando pela manhã com um odor inconfundível que só poderia ser descrito como cru e não filtrado. Membros da equipe e colegas de elenco relataram como sua recusa em manter uma rotina tradicional de higiene pessoal transformava até cenas rotineiras em desafios. O cheiro natural do ícone rebelde, amplificado pelo fumo intenso e hábitos alimentares irregulares, frequentemente ofuscava seu talento eletrizante. Enquanto sua abordagem inovadora à atuação redefiniu o cinema, suas práticas de higiene não convencionais lhe renderam tantos críticos quanto admiradores. Em conversas discretas nos bastidores, dizia-se que o cuidado pessoal de Brando era tão imprevisível quanto suas atuações, uma força selvagem e indomada que se recusava a se conformar com a imagem polida de Hollywood. Seu legado complexo e multifacetado permanece para sempre entrelaçado, tanto com seu talento monumental, quanto com os sussurros persistentes de seus hábitos pessoais menos que exemplares. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, o símbolo máximo do glamour de Hollywood, carregava consigo um conto contrastante de beleza marcada por hábitos pessoais chocantes. Por trás do sorriso cintilante e da presença impecável no tapete vermelho, os sussurros sobre a higiene de Monroe tornaram-se objeto de escândalo e diversão sombria. Colegas e confidentes próximos a descreveram como descuidada, com um odor desagradável persistente que muitos acreditavam ser mascarado apenas por uma camada opressiva de perfume pesado. Havia rumores de que essa fragrância luxuosa era uma tentativa desesperada de esconder uma realidade muito mais desagradável. Relatos até sugeriam que o cheiro de urina se misturava com seu perfume característico, criando um odor que assombrava o backstage e os camarins. Pessoas próximas falavam abertamente sobre a abordagem relaxada de Monroe em relação ao cuidado pessoal. Dizia-se que ela frequentemente vagava por sua casa em roupas sujas, deixando para trás pilhas de louça suja e evidências de seu descuido. Suas empregadas, supostamente sobrecarregadas pela constante desordem, até se demitiam em vez de enfrentar o desafio de manter seu espaço de vida caótico. Histórias notórias circulavam sobre seus hábitos irregulares de banho e uma predileção por se entregar a rituais alimentares desordenados e bagunçados, o que só aumentava as fofocas. Até mesmo seus colegas de elenco diziam recuar da intimidade próxima das cenas. Seu desconforto era um testemunho do odor persistente que a acompanhava. No mundo glamouroso da velha Hollywood, a história de Marilyn Monroe continua como um alerta.
Ainda assim, uma narrativa cativante de como a beleza e o descuido podem se entrelaçar para criar uma lenda verdadeiramente infame. Christian Meyer. No mundo quente das telenovelas, o charme robusto de Christian Meyer em Dona Bárbara conquistou legiões de fãs. E, no entanto, atrás das câmeras, um segredo menos glamouroso fervilhava. Aparentemente, enquanto a série estava repleta de beijos apaixonados entre Meyer e a coestrela, Edith Gonzalez, sussurros de descontentamento surgiram nos bastidores. De acordo com um membro do elenco, Paulo Quevedo, o problema era demasiadamente literal. O hálito de Christian era notoriamente desagradável. Quevedo confidenciou que, nas cenas de beijo íntimo, o odor forte que emanava da boca de seu colega de elenco era difícil de ignorar. Resultado do que ele descreveu como uma flagrante falta de higiene pessoal. Rumores diziam que Meyer simplesmente negligenciava tomar uma pílula essencial para refrescar o hálito antes de entrar naquelas cenas românticas, deixando a pobre Edith suportar o peso de sua halitose. Enquanto os rumores se espalhavam, diziam que a própria Edith havia procurado um colega simpático, incerta de como abordar o assunto sem destruir a magia no set. Apesar do seu encanto em cena e da intensidade ardente, parece que a negligência de Christian fora das câmeras com cuidados básicos prejudicou momentos que deveriam ser encantadores. Em um meio onde cada detalhe é escrutinado, essa peculiar falha na higiene tornou-se uma parte indelével do folclore da telenovela. Um lembrete agridoce de que até as estrelas mais carismáticas não estão imunes às fraquezas humanas. Mickey Rourke. Poucos nomes em Hollywood evocam tanto charme rústico quanto Mickey Rourke. Mas por trás daquele exterior feroz, havia uma relação profundamente conturbada com a higiene pessoal. De acordo com relatos escandalosos de fontes do The Enquirer, o mau cheiro corporal e o hálito desagradável de Rourke eram tão lendários quanto suas performances na tela. Colegas frequentemente o descreviam como tendo um cheiro forte e cru, que podia fazer até os membros de equipe mais resistentes prenderem a respiração. Um informante comentou: "Mickey é um cara legal, mas a verdade é que ele tem cheiro." De fato, dizia-se que Rourke ou esquecia de tomar banho completamente ou era totalmente contra o uso de desodorante, deixando um rastro de aromas desagradáveis por onde passava. Seu trailer tornou-se infame por sua desorganização e odor forte. Os departamentos de maquiagem e figurino evitavam-no, comparando-o a um depósito de resíduos perigosos. Como um porcalhão dos quadrinhos Peanuts dos dias modernos, Rourke era adorável, mas inegavelmente sujo. Um fato que levava os diretores a ignorarem suas falhas de higiene devido à pura admiração por sua habilidade de atuação. No entanto, o elenco e a equipe suportavam o peso de seus hábitos desleixados, muitas vezes temendo aqueles dias em que sua presença os forçaria a correr em busca de ar fresco. A conturbada rotina de higiene de Rourke, justaposta ao seu talento inegável, permanece como uma das histórias mais francas de Hollywood sobre o homem por trás do mito. Vivien Leigh. Vivien Leigh, imortalizada na tela por sua beleza hipnotizante e intensidade dramática, não estava imune a rumores nos bastidores. Enquanto suas atuações encantavam o público, alguns insiders afirmavam que, fora das câmeras, a higiene pessoal de Leigh deixava a desejar. Embora celebrada por sua graça, havia murmúrios entre a equipe de que sua aparência meticulosa às vezes mascarava uma realidade menos impecável. Alegadamente, durante longas e exaustivas filmagens, a lendária atriz ocasionalmente deixava de lado a higiene adequada, resultando em um odor tênue, mais perceptível, que fazia com que os coestrelas discretamente frangissem o nariz. Um veterano maquiador recordou que, em dias particularmente estressantes, eles se viam pegando sprays extras de perfume para contrabalançar uma insólita sensação de bolor. Esses hábitos pouco lisonjeiros, alguns sussurravam, eram em parte resultado da ética de trabalho incansável de Leigh. Ela frequentemente sacrificava os cuidados pessoais na busca da perfeição no set. Colegas lamentavam que, embora seu talento brilhasse intensamente em cada cena, os efeitos residuais dos banhos pulados e das rotinas de cabelo apressadas se tornavam um assunto recorrente de fofocas nos bastidores. No entanto, mesmo em meio a essas críticas francas, o legado de Leigh como um dos talentos mais cativantes de sua era permaneceu intacto. No glamouroso, porém implacável mundo do cinema clássico, mesmo lendas como Vivien Leigh não escapavam de lapsos ocasionais no cuidado pessoal. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, o epítome da descontração e um símbolo da resiliência da velha Hollywood, também carregava uma reputação que ia além de suas performances inesquecíveis. Apesar de sua imagem icônica, nos bastidores, a higiene pessoal de Bogart tornou-se um assunto de fofoca sussurrada entre os membros da equipe e colegas atores.
Conhecido por seu hábito incessante de fumar e gosto para uma bebida forte, a rotina de Bogart frequentemente deixava um rastro inconfundível de fumaça de tabaco e álcool velho em seu rastro. Colegas relataram momentos em que o cheiro acre grudava em suas roupas, tornando interações próximas menos agradáveis. Uma maquiadora veterana confessou que, apesar do carisma magnético do ator, seu odor persistente devido ao fumo pesado e a uma certa displicência com a higiene pessoal, frequentemente exigia medidas extras para mascará-lo no set. Mesmo em cenas íntimas, quando o público via o detetive frio e distante, ou o herói cínico, havia uma consciência tácita entre aqueles que trabalhavam por trás das câmeras. O cheiro de Bogart podia atraí-lo. Enquanto sua voz rouca característica e estilo durão cativavam milhões, o aroma persistente servia como um lembrete das vulnerabilidades humanas do homem. Em uma época em que a imagem pessoal era tudo, a dualidade do apelo público de Bogart e do descuido privado tornou-se uma nota agridoce nos anais da história de Hollywood. Mae West. Mae West, celebrada por seu charme sedutor e sagacidade audaciosa, era um ícone que desafiava normas convencionais, tanto em suas performances quanto em seus hábitos pessoais. Por trás da fachada deslumbrante de sua persona na tela, sussurros sobre suas práticas de higiene pouco ortodoxas corriam pelos corredores da velha Hollywood. Segundo pessoas de dentro, West era famosa por sua relutância em tomar banho regularmente, um fato que contrastava fortemente com sua imagem meticulosamente estilizada. Os membros da equipe lembraram como o camarim dela frequentemente ficava com traços persistentes de um aroma forte, que desafiava até as aplicações mais liberais de perfume. Alguns colegas atores brincavam que o cheiro natural de West era tão ousado e sem filtros quanto seus diálogos na tela, uma declaração rebelde contra o glamour sanitizado da época. Rumores abundavam de que a lendária estrela ocasionalmente deixava de lado os rituais básicos de cuidados pessoais, deixando os colegas de elenco a suportar as consequências inesperadas durante longas e árduas gravações. Ainda assim, apesar dessas críticas francas, a presença magnética de West e seu humor afiado garantiram que seu legado permanecesse intocado. Em um mundo obcecado pela perfeição, a disposição de Mae West em quebrar todas as regras, até mesmo as de higiene pessoal, consolidou seu status como uma das figuras mais inesquecíveis e controversas de Hollywood. Spencer Tracy. Spencer Tracy, aclamado como um dos talentos mais formidáveis de Hollywood, era reverenciado por suas atuações discretas e presença marcante nas telas. No entanto, nos bastidores, um rumor persistente lançava uma sombra sobre sua reputação, de outra forma, impecável. Corria o boato entre os membros da equipe que a batalha de Tracy contra o alcoolismo o levou a negligenciar os cuidados pessoais básicos. Em inúmeros sets de filmagem, colegas recordaram como sua aparência podia rapidamente mudar da imagem de elegante e sofisticado para a de um homem vencido pelo peso de seus próprios hábitos. Dizia-se que o ator, outrora meticuloso, frequentemente chegava ao set com um odor inconfundível, uma potente mistura de suor velho e um leve cheiro de álcool que tornava o contato próximo desafiador. Seus coestrelas, embora respeitassem seu talento extraordinário, não estavam imunes ao desconforto que seu estado desleixado às vezes causava. Atrás das câmeras, a equipe de produção deixava discretamente produtos de higiene extra e roupas limpas no camarim dele, na esperança de disfarçar o cheiro inevitável. Mesmo quando Tracy entregava performances que cativavam o público, aqueles que trabalhavam com ele não podiam deixar de notar os problemas recorrentes com sua higiene. Em uma indústria que valoriza a imagem quase tanto quanto o talento, as lutas pessoais de Spencer Tracy com o autocuidado se tornaram uma parte relutante de seu legado lendário, um lembrete agridoce das fragilidades humanas escondidas por trás da tela prateada. Joan Crawford. Joan Crawford, o duradouro epítome do glamour de Hollywood, manteve uma persona pública de perfeição meticulosa. Ainda assim, a portas fechadas, fofocas e boatos sussurrados pintavam um quadro muito mais complicado. Rivalidades de longa data e disputas nos bastidores muitas vezes alimentavam histórias sobre a higiene pessoal menos que impecável de Crawford. Alguns ex-funcionários domésticos e até mesmo alguns colegas de elenco alegaram que, embora a elegância de Crawford na tela fosse incomparável, sua rotina fora das câmeras podia ser surpreendentemente relaxada. Circulavam histórias de que às vezes ela deixava de tomar banho regularmente, deixando um odor persistente que contrastava com sua imagem impecavelmente estilizada. Uma anedota amarga relata como um colega ator uma vez confessou que o cheiro persistente em seu camarim era tão penetrante que teve que ser mascarado por uma nuvem avassaladora de perfume caro. Críticos chegaram a sugerir que sua obsessão meticulosa com sua imagem pública não se estendia aos simples rituais cotidianos de limpeza. Quer essas histórias tenham sido exageradas por rivais ciumentos ou enraizadas em verdades amargas,
Elas se tornaram uma parte indelével da mitologia de Hollywood de Crawford, a alergia. Em um reino onde cada detalhe da vida de uma estrela era examinado, a higiene pessoal de Joan Crawford tornou-se um tópico tão cativante quanto sua ilustre carreira cinematográfica, uma nota de rodapé escandalosa nos anais da velha Hollywood. Veronica Lake. Veronica Lake, celebrada como a sedutora sirene dos 1940, não era apenas adorada por seu hipnotizante penteado picabu e presença enigmática na tela, mas também, como se sussurrava nos bastidores, por um lado pessoal igualmente notório. Colegas recordam que por trás da fachada de glamour havia uma luta constante com a manutenção pessoal. Membros da equipe mencionaram que Lake, conhecida por seus papéis dramáticos, frequentemente negligenciava lavar o cabelo rotineiramente, deixando suas madeixas características com um leve, mas inconfundível, odor. Dizia-se que, em dias agitados, o cheiro de cabelo não lavado permeava seu camarim, um fato que tornava as cenas de contato próximo um desafio para os colegas de elenco. Maquiadores e assistentes de figurino corriam para mascarar o cheiro persistente com borrifadas extras de colônia. Mas mesmo seus melhores esforços só podiam fazer até certo ponto. O encanto do magnetismo de Verônica na tela era, para alguns, infelizmente prejudicado pela realidade fora das câmeras de cuidados pessoais inconsistentes. Enquanto rumores circulavam pelo set, alguns insiders lamentavam que a fragrância natural de seu cabelo às vezes lembrava roupa negligenciada, ao invés de um aroma assinado refinado. Apesar dessas críticas francas, o legado de Lake perdura como uma mistura complexa de beleza atemporal e das imperfeições cruas da vida por trás da tela prateada. Montgomery Clift. Montgomery Clift, um dos atores mais intensamente talentosos de Hollywood, carregava consigo não apenas um legado de atuações profundamente emocionais, mas também uma sombra de negligência pessoal. Colegas de elenco e equipe lembraram que as batalhas internas de Clift muitas vezes se manifestavam em seu descuido com a higiene pessoal. Sua vida tumultuada, marcada por conflitos pessoais e pressão incessante, às vezes o deixava com uma aparência desalinhada, com um odor inconfundível que grudava nele como uma segunda pele. Os membros da equipe discretamente passavam roupas limpas e produtos de higiene pessoal, na esperança de aliviar os lembretes pungentes de suas dificuldades. Em cenas íntimas, sussurros se espalhavam entre os colegas de que o cheiro de suor entranhado e roupas não lavadas tornava os encontros próximos bastante desafiadores. Apesar de seu talento magnético e a vulnerabilidade crua que trazia para cada papel, os problemas de cuidados pessoais de Clift tornaram-se uma marca não intencional de seus anos posteriores. Observadores notaram que a própria intensidade que alimentava sua arte também contribuía para sua negligência, já que episódios de depressão e abuso de substâncias o levavam a abandonar rotinas básicas. Embora seu legado cinematográfico permaneça intacto apesar de suas batalhas fora das telas, aqueles que trabalharam com ele não podem deixar de lembrar de um homem cuja genialidade estava entrelaçada com as fraquezas humanas da má higiene. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, um nome sinônimo de glamour e sofisticação, também guardava um segredo menos conhecido por trás de seu sorriso deslumbrante. Apesar de sua reputação de perfeição e elegância meticulosa, sussurros nos bastidores insinuavam um lado mais despojado. Alguns colegas notaram que o forte compromisso de Taylor com sua arte ocasionalmente tinha prioridade sobre as rotinas básicas de cuidado pessoal. Havia conversas sussurradas sobre como o estresse de sua agenda exigente às vezes resultava em lapsos em sua higiene pessoal. Uma ironia que chocava aqueles que não esperavam nada menos da rainha do glamour de Hollywood. Maquiadores recordaram momentos em que medidas extras foram tomadas para refrescá-la antes das cenas de close-up, garantindo que seu encanto encantador não fosse manchado por um odor não característico. A dicotomia entre o seu brilho na tela e a negligência fora dela tornou-se combustível para fofocas, com alguns insiders lamentando que as pressões da fama a deixaram incapaz de manter seus próprios padrões. Mesmo em particular, assistentes de confiança mencionaram a necessidade de discretos lembretes para cuidar de sua higiene antes de eventos importantes. O legado complexo de Taylor inclui, portanto, não apenas seus filmes imortais, mas também as duras realidades de uma estrela que, como tantas outras, às vezes lutou para equilibrar seu bem-estar pessoal com as exigências de uma fama incessante. Jean Harlow, famosa como a Blonde Bombshell, encantou o público com seu charme efervescente e energia vivaz. No entanto, por trás do glamour, havia histórias de descuido pessoal. Disse que o estilo de vida agitado de Harlow e as festas constantes a levaram a negligenciar os básicos da higiene pessoal, fato que não passou despercebido pelos seus colegas de elenco e equipe. Boatos circulavam de que, em dias de filmagem maratônicos, o cheiro característico das roupas não lavadas de Harlow poderia rivalizar até com os odores mais pungentes.
Os maquiadores lembravam com uma mistura de exasperação e humor como eles. Tinha que combater continuamente um aroma avassalador no seu camarim, recorrendo a um verdadeiro arsenal de sprays e ambientadores. O desprezo da icônica figura pelo banho regular tornou-se uma parte infame da sua lenda, em contraste marcante com a imagem cintilante que projetava na tela. Colegas atores sussurravam que o perfume de Harlow, muito parecido com sua ardente persona na tela, era tanto intoxicante quanto avassalador, deixando pouco espaço para intimidade durante cenas de contato próximo. Na incansável agitação da era dourada de Hollywood, os erros de Jean Harlow em seu cuidado pessoal se tornaram assunto de inúmeras piadas e fofocas nos bastidores. Um lembrete de que mesmo as estrelas mais brilhantes às vezes falham em manter os altos padrões que estabelecem para si mesmas. Gertrude Hartley. Gertrude Hartley, uma figura envolta no mistério do início de Hollywood, era conhecida tanto por seus hábitos pessoais excêntricos quanto por seu envolvimento na cena criativa movimentada da indústria cinematográfica. Insiders revelam que a abordagem de Gertrude à higiene pessoal era pouco convencional, no mínimo, frequentemente gerando debates sussurrados entre os colegas de equipe. Dizia-se que ela frequentemente evitava as conveniências modernas do banho regular e do cuidado meticuloso em favor de um estilo de vida mais natural, embora não refinado. Colegas lembravam-se de como seu camarim exalava um aroma terroso persistente que alguns comparavam ao cheiro de um jardim crescido sem cuidados. Cabeleireiros e maquilhadores trabalhavam diligentemente para disfarçar o odor com grandes quantidades de perfume. Mas mesmo assim, o inconfundível traço de desleixo ocasionalmente surgia em momentos íntimos de close-up. Alguns insiders argumentavam que a aparente indiferença de Gertrude era uma rejeição deliberada ao polimento artificial de Hollywood, uma afirmação recebida com iguais partes de admiração e consternação. Apesar dos elogios esporádicos por seu charme pouco ortodoxo, o odor persistente tornou-se um ponto de discórdia e de ridículo descontraído entre o círculo íntimo do estúdio. O legado de Gertrude Hartley, entrelaçado tanto com brilhantismo criativo quanto com excentricidade pessoal, permanece um capítulo fascinante, ainda que um pouco pungente, nos anais da história do cinema. Laurence Olivier. Laurence Olivier, o titã dos palcos e das telas, cativou plateias em todo o mundo com sua arte refinada. Porém, por trás das cortinas, uma faceta inesperada de seus hábitos pessoais gerou uma tranquila controvérsia. Colegas contam em tons baixos que a dedicação de Olivier ao drama frequentemente tinha um custo pessoal, com relatos sugerindo que seu meticuloso foco na atuação às vezes o levava a negligenciar a higiene básica. Em longos e exaustivos dias de ensaio, observadores internos notaram que um leve odor não intencional o acompanhava, um subproduto de pular o banho em favor de preparar sua mente para o papel à frente. Costume designers e maquiadores encontravam-se numa batalha constante contra esse aroma sutil, mas persistente, recorrendo a camadas extras de fragrância para preservar a imagem ilustre da estrela. Embora sua presença imponente na tela fosse inegável, nos bastidores, o murmúrio sobre seus momentos desleixados tornava-se um contraponto irônico à sua meticulosa persona pública. Alguns membros de seu grupo até brincavam que seu cheiro era tão formidável quanto suas performances, um lembrete de que mesmo grandes lendas não estão imunes às fraquezas comuns da natureza humana. Nos raros momentos em que a questão era abordada, Olivier sorria de forma irônica, sugerindo que sua paixão pela arte sempre superava as necessidades mundanas do cuidado diário. Seu legado duradouro, portanto, é tanto sobre seu talento transcendente, quanto sobre as imperfeições humanas que o tornavam relacionável. David O. Selznick. David O. Selznick, o lendário produtor por trás de alguns dos filmes mais monumentais de Hollywood, era tão famoso por sua liderança visionária quanto por uma inesperada deficiência pessoal. Nos bastidores de seu estúdio movimentado, sussurros sobre a abordagem relaxada de Selznick em relação à higiene pessoal muitas vezes circulavam em meio a discussões sobre seu gênio cinematográfico. Assistentes de confiança e a equipe de produção lembravam que, durante os longos dias de filmagem, o foco de Selznick na arte de fazer filmes às vezes o levava a negligenciar os cuidados básicos pessoais. Não era incomum para aqueles que trabalhavam em seu círculo íntimo notar um odor inesquecível persistente em seu escritório particular, um cheiro que muitos atribuíam a banhos perdidos e longas horas passadas mergulhado em revisões de roteiros. Designers de figurino e maquiadores, por vezes, se esforçavam para neutralizar o odor com sprays potentes e colônias, esforçando-se para manter a imagem impecável exigida pelo estúdio.
Embora suas contribuições para o cinema fossem imensuráveis, esse hábito pessoal tornou-se uma fonte de discretas risadas e ocasional frustração entre seus colegas. Selznick, sempre o profissional consumado, raramente reconhecia as fofocas, ao invés, canalizando sua energia para produzir filmes que definiriam uma era. No entanto, o legado não intencional de sua negligência, um lembrete duradouro de que até mesmo as mentes mais brilhantes não são imunes aos lapsos humanos do dia a dia, permanece como uma nota curiosa nos anais do folclore de Hollywood. Stanley Kramer. Stanley Kramer, celebrado como um dos diretores mais socialmente conscientes de Hollywood, deixou uma marca indelével na indústria com filmes que desafiaram o status quo. No entanto, por trás de seu trabalho visionário, havia um capítulo menos conhecido de negligência pessoal que se tornou um tema de conversa sussurrada nos bastidores. Colegas e membros da equipe relataram que, durante longas agendas de filmagem, o foco de Kramer em criar um cinema poderoso e voltado para mensagens, muitas vezes, o levava a negligenciar a higiene pessoal básica. Diziam que seu escritório e presença no set eram ocasionalmente marcados por um odor sutil e persistente, um lembrete de que sua mente estava perpetuamente ocupada com as questões importantes que seu filme buscava abordar. A equipe de produção discretamente empregava medidas extras para refrescar o ar em sua proximidade imediata, enquanto as equipes de maquiagem e figurino cochichavam sobre os desafios de trabalhar com um diretor cujo cuidado pessoal às vezes ficava atrás de seu brilhantismo criativo. Essa falha, em particular, embora raramente discutida abertamente, tornou-se um contraponto irônico à imagem pública de Kramer como um homem de gosto impecável e integridade moral. Mesmo quando seus filmes desencadeavam conversas importantes sobre sociedade e justiça, os boatos sussurrados sobre seus hábitos pessoais serviam como um lembrete marcante do lado humano, mesmo dos mais influentes artistas. O legado de Stanley Kramer perdura não apenas por meio de seu trabalho inovador, mas também como um testemunho da realidade de que por trás de cada grande visionário existem uma série de imperfeições muito humanas.